Uma porção de assuntos importantes para começar. Um grupo de juristas e parlamentares ligados ao governo federal querem pedir a cassação do deputado federal Nicolas Ferreira, em razão daquele vídeo que ele publicou em suas redes sociais sobre a ampliação da fiscalização sobre o Pix. A ideia inicial é protocolar uma representação no Conselho de Ética, mas também acionar o judiciário contra ele. Nicolas é acusado, entre várias coisas, de suposto estelionato e crime contra a economia popular. Além da investigação e o pedido de cassação, os aliados do Planalto querem que o vídeo, que conta com mais de 300 milhões de visualizações, seja retirado do ar. Chamar os nossos comentaristas para entender esse desdobramento após a publicação daquele vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que alcançou um índice impressionante, mais de 300 milhões de visualizações. O Acácio Miranda está com a gente? Vamos chamar o Acácio. Acácio, seja bem-vindo, ótima noite a você. Nicolas Ferreira, deputado federal, jovem deputado eleito pelo estado de Minas Gerais, virou alvo dos governistas. E aí tem um grupo também de parlamentares em conjunto com advogados progressistas, que querem pedir a cassação dele. Inicialmente, uma representação junto à Comissão de Ética. O que a gente precisa considerar sobre essa articulação que acontece? Boa noite, Caniato. Boa noite, audiência. Boa noite ao Beraldo e ao Coba. Caniato, para que seja determinada a cassação de um mandato parlamentar, há necessidade que tenha havido a quebra de decoro parlamentar. E o conceito de quebra de decoro é um conceito subjetivo, que depende de inúmeras interpretações. Na prática, depende muito mais do deputado, do parlamentar que está sendo julgado, do que da conduta propriamente. No caso do Nicolas, concordem ou não concordem com o Nicolas, ele exerceu as prerrogativas inerentes ao seu cargo, no limite da Constituição e da legislação. Por isso que não há razão para a sua cassação. No dia a dia jurídico, nós chamamos isso de jus esperneandi. O que é o jus esperneandi? Você usa os instrumentos jurídicos postos à sua disposição para você discutir algo sabendo que essa discussão não levará a nada, porque aquela conduta que você está discutindo, ela está respaldada, ela está resguardada pelas normas jurídicas. Agora, para além dessa discussão quanto à quebra do decoro, eu acho que cabe uma observação. A gente tem criticado muito eventuais excessos por parte do judiciário, mas são os partidos políticos e os representantes dos partidos políticos que têm judicializado as questões políticas, porque essa discussão nada mais é que uma discussão política. O Nicolas apresentou os seus pontos, o governo se defendeu, revogou a medida e aí vem os juristas, vêm aqueles vinculados a uma das alas políticas e judicializam essa discussão. Jogam um problema político no colo do judiciário. E depois não adianta a gente reclamar que o judiciário está muito forte, que o judiciário comete excessos, porque a própria classe política quem tem provocado isso. Chamar o Cristiano Beraldo, também trazer a sua avaliação, suas impressões. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Esse destaque inicial, esse grupo de advogados também pretende acionar a justiça contra o deputado Nicolas Ferreira. A gente não sabe exatamente de que forma isso vai acontecer, uma vez que há sinalizações de que o próprio Planalto, via AGU, estuda judicializar o caso. Mas, enfim, como avalia esse movimento de parlamentares, também de advogados progressistas, que querem a cassação de Nicolas Ferreira? Boa noite, Caniato, boa noite, Acácio, Mota, boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, chega a ser patético verificar esse esforço que está sendo feito por parte da oposição brasileira, ou, na verdade, por parte do governo brasileiro em relação à oposição, de querer criar um monstro, de querer identificar um grande culpado pela incompetência que cabe ao próprio governo. Esse assunto do Pix foi mal administrado, foi mal conduzido desde o início.
Primeiro, porque talvez eles não tenham dado a devida importância ao que estavam fazendo, ou seja, permitir que a Receita Federal utilizasse informação da movimentação de PIX das pessoas para poder exercer este seu papel que no Brasil está completamente configurado, que é perseguir o contribuinte, de ir atrás do contribuinte, de colocar o contribuinte na posição de que ele sempre está errado. Não é à toa que temos no judiciário brasileiro o maior volume de disputas tributárias do mundo. E é interessante que a gente traz esse dado, associado, claro, ao custo gigantesco do judiciário brasileiro, mas esse dado ele não leva a um questionamento que deveria ser natural, que é justamente o papel da Receita Federal. Este papel ele está sendo exercido no Brasil já há muito tempo, no sentido sempre de deixar o contribuinte na posição mais fraca. E foi isso que aconteceu em relação ao PIX. Na hora de reagir, o governo, então, ao invés de ser claro com a população direto, dizer, olha, nós precisamos fechar as nossas contas, nós não diminuímos as nossas despesas, e a gente precisa, as nossas receitas estão estagnadas e a gente precisa justamente aumentar a receita. Aumentar a receita significa tributar mais quando vem de um governo. E esta tributação excessiva agora, o governo estava caminhando para fazê-la em cima do trabalhador informal, dos trabalhadores mais pobres. Quando isso tudo foi revelado a partir de um vídeo feito por um deputado, aí transformam esse deputado num grande vilão. Não, ele não é um grande vilão. Ele simplesmente estava comunicando à população brasileira, ali os seus seguidores, pelo menos, dando a sua visão, a sua perspectiva dos fatos. O governo está reagindo de novo, de uma forma extremamente errada, e isso terá um preço a ser pago pelo próprio governo. O tempo dirá. A aceitação foi grande por esse vídeo, né? 300 milhões de views. Com a gente também Nelson Kobayashi. Koba, seja muito bem-vindo, viu? Ótima noite a você. A gente está tratando desse movimento capitaneado por parlamentares da base governista, também um grupo de advogados, um grupo de orientação progressista, que pretende enviar uma representação ao Conselho de Ética da Câmara com o objetivo de cassar o mandato parlamentar de Nicolas Ferreira. Medida que seria uma resposta a esse vídeo que alcançou pelo menos 300 milhões de usuários das redes sociais. O que a gente precisa considerar em relação a essa articulação? Qual lhe parece o argumento mais plausível para se pedir a cassação de um parlamentar em razão da publicação desse vídeo? Há alguma justificativa plausível para isso? Muito boa noite, Caniato. Boa noite ao Beraldo, ao Acácio, a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. O papel aceita tudo, Caniato. O papel aceita tudo e aos advogados, ainda que desse grupo, cabe pleitear, pedir. A questão é pedir com base no quê? E a decisão que virá a partir desse pedido será fundamentada com base no quê? Porque o vídeo que gerou toda essa repercussão do Nicolas Ferreira, ele é enfático em dizer que o PIX não será taxado. Ele, pelo contrário do que muitos dizem, ele reforça a tese e a manifestação do governo de que o PIX não será taxado. A impressão que dá é que essas pessoas que estão se movimentando, pedindo cassação, representando no MPF, muitos políticos, inclusive, já fazendo isso também, para além desses grupos mais organizados, a impressão que dá é que eles não assistiram o vídeo. A impressão que dá é que eles não tiveram ali a iniciativa de acompanhar de fato o que foi dito naquele vídeo. O vídeo, em resumo, ele questiona outras promessas feitas pelo governo que não foram cumpridas. Então, assim como estão falando agora que o PIX não será taxado, ou estavam falando que o PIX não seria taxado, lá atrás o presidente havia dito que a tendência era vetar a taxa das buzinhas. Isso aconteceu em maio do ano passado. Em junho, estava sancionando a taxa das buzinhas.
Esse é só um exemplo de como o governo federal e o presidente Lula não faz autocrítica e não mira para o problema em si, que é a desconfiança da sociedade nas medidas do governo. Da mesma maneira que um ou outro, não o caso do Nicolas, mas um ou outro possa ter afirmado que poderia haver uma taxação das transferências por Pix, o presidente Lula, o Haddad, todos os ministros da secretaria, a máquina estava dizendo que não acontecia. E por que as pessoas não acreditam? O mesmo número de seguidores que tem o Nicolas tem o presidente Lula. A questão é, por que acreditam em um e não acreditam no outro? Aí tem que pesquisar o histórico. Zé, deixa eu só retomar com o Acácio Miranda, porque, Acácio, não dá para a gente trazer essa notícia sem falar de maneira expressa e didática para o nosso público sobre imunidade parlamentar, né? Um dispositivo que é assegurado à figura do deputado federal e, claro, eu preciso te questionar, até para a gente elucidar, trazer as informações para a nossa audiência, caberia uma investigação, caberia um processo que viria a culminar com a cassação de um parlamentar por conta da publicação desse vídeo? Você consegue identificar inicialmente algum crime que tenha sido cometido? Porque eu consultei alguns advogados ao longo dessa tarde sobre essa possibilidade. E a maior parte deles, assim, assistiu o vídeo, estudou, tentou identificar as frases que foram proferidas pelo parlamentar e não identificam nenhuma possibilidade sobre um processo de cassação prosperar e avançar. Queria que você também trouxesse sua análise sobre a imunidade parlamentar que é assegurada ao parlamentar, o deputado federal, né? A Constituição, Caniato, no seu artigo 58, diz que os parlamentares não serão responsabilizados pelas suas opiniões, palavras e votos. Óbvio, tivesse o parlamentar propagado uma fake news, algo que atentasse contra o Estado democrático de direito, contra as outras instituições, essa imunidade seria superada. Mas ninguém que assistiu o vídeo discute. Ele não propagou nenhuma fake news. Ele simplesmente apontou os defeitos da instrução normativa que estabelecia uma fiscalização às operações PIX superiores a R$5.000. O Coba bem pontuou, o papel aceita tudo. Essa denúncia pode ser feita, mas acatar uma denúncia sem nenhum substrato jurídico é de um risco tremendo, não só pela inobservância dessa imunidade material estabelecida pela Constituição, mas é de um risco tremendo para a independência que os parlamentares precisam ter. Porque se ele for denunciado e for recebida essa denúncia, mesmo que ele não vá ser condenado, que seria um absurdo tremendo ele ser condenado, mas mesmo que seja instaurado um processo, eu fico imaginando os outros parlamentares, o que eles pensarão quando forem denunciar excessos, seja do governo, seja da oposição. Então, isso está tolhendo um direito dos parlamentares e é importante que se frise, essa imunidade parlamentar, ela foi criada na Constituição de 88 exatamente porque durante um período, e quando alguém quer criar uma autocracia ou uma ditadura, a primeira coisa que a pessoa faz é derrubar as prerrogativas parlamentares, não precisa nem fechar o Congresso. Tira as prerrogativas do parlamentar. Por isso que essa imunidade é tão cara à sociedade como um todo e não aos parlamentares. Por isso que, concordemos ou não com o deputado Nicolas, seja ele quem for, se ele não cometeu nenhum crime, se ele agiu dentro das suas prerrogativas, a gente tem que defender o direito dele dizer o que ele pensa. Agora, Beraldo, me chamou a atenção ontem, quando você fez um comentário que dizia mais ou menos o seguinte, que o Executivo Federal estaria fazendo uma grande confusão sobre todo esse episódio que envolve a fiscalização do PIX, também o vídeo foi publicado por Nicolas Ferreira, e o que eu mais li ontem nos comentários pelas redes sociais foram as pessoas se manifestando no seguinte sentido: bom, mas se o vídeo trata de fake news,
Por qual razão suspenderam? Por que voltaram atrás com essa medida? Mas eu achei tudo isso muito engraçado, porque hoje uma medida provisória foi editada pela Presidência da República, justamente estabelecendo regras para ampliar e garantir a efetividade do sigilo, além da não incidência de preço superior, valor ou encargo adicional sobre as transações do Pix. Mas ok, editaram essa medida provisória, mas não se trata disso, né? Essa medida provisória, em tese, não resolve a desconfiança que o povo tinha sobre o monitoramento do Pix. Não se trata de um imposto sobre o Pix que a pessoa faz neste momento, mas é a fiscalização que é feita sobre as transações do trabalhador, que lá na frente podem culminar na cobrança, não de uma taxa do Pix, mas outras cobranças, inclusive imposto de renda, né? Bom, Caniato, essa medida... Problema na conexão com o Cristiano Beraldo, deu aquela travadinha, a gente vai refazer essa conexão, não tem problema, daqui a pouco ele volta e inicia o seu raciocínio. Passo então para o Kobayashi. O governo editou uma medida provisória para elucidar as dúvidas e garantir e deixar de maneira expressa a informação que não haverá cobrança ou nenhum tipo de taxação sobre o Pix. Mas, na verdade, não é sobre isso toda a desconfiança por parte da população. E o vídeo não trata exatamente dessa questão, né, Koba? Olha, Caniato, quando se utiliza de uma medida provisória para explicar o que o governo pensa a respeito de um determinado tema, é que a comunicação está de fato de ponta cabeça, está toda bagunçada mesmo. A gente teve nessa semana a mudança no Ministério da Secretaria de Comunicações para melhorar essa comunicação do governo para com a população, e agora, na mesma semana, isso está acontecendo de um lado, do outro já se edita uma medida provisória para explicar, para deixar claro, para esclarecer alguns assuntos envolvendo o Pix, as transferências, o monitoramento, ou seja, essa é uma comprovação, isso reforça muito a ideia de falta de comunicação, mas não podemos cair nessa ideia de que o problema é somente a comunicação. Não tem como comunicar algo bom se a essência não é boa, não tem como comunicar credibilidade se a essência não é de credibilidade, se o histórico aponta para inconsistências, incoerências, manifestações que depois não se reafirmam em um ano de 2024 que o déficit era zero, a meta do déficit era zero, e chega no final do ano com 70 bilhões acima da meta, com promessas que depois não se verificam nas ações. O próprio vídeo do Nicolas, que repercutiu tanto assim, aponta para isso também, para a desconstrução do discurso em relação aos atos, para o nexo entre o discurso e os atos. O discurso do anúncio inicialmente feito foi de que aquela medida visava combater facções criminosas, lavagem de dinheiro, grandes sonegadores, mas a ação era para fiscalizar pequenas transações, 5 e 15 mil para pessoa física e para pessoa jurídica. Então, essa desconstrução do discurso com as ações evidenciada é que tem gerado toda essa repercussão. O governo precisaria olhar para isso, precisaria olhar para o próprio quintal. Está faltando mesmo é autocrítica. Agora eu vou retomar com o Cristiano Beraldo de volta. Beraldo, falávamos sobre a MP, editado pela Presidência da República, que divulga a informação de maneira expressa, a proibição de cobrança adicional ou imposto sobre as transações com Pix. Beraldo, precisou de uma MP, hein? Pois é, e na minha avaliação, Caniato, a MP é que pode ser chamada de fake news, porque a MP ela não fala nada de novo. Ela vai reafirmando coisas que já existem, mas com uma roupagem que tenta fazê-la parecer algo novo, algo que garanta maiores, um sigilo maior, uma defesa maior do contribuinte. Mas não é isso. Os meus colegas aqui hoje na bancada, que são doutores da lei, poderão falar sobre isso com mais propriedade, mas essa medida provisória, ela, quando trata do sigilo, ela faz menção a regras que já existem e que são discutidas, quer dizer, uma interpretação que já foi, já teve posicionamentos diferentes a partir do Supremo Tribunal Federal sobre
por exemplo, quais informações podem ser repassadas por bancos à Receita Federal. Hoje há um fluxo de informação que pode ser passado dos bancos para a Receita Federal sem que haja um processo judicial, por exemplo, né? Então, eu não vejo alterações relevantes no que está ali dito, mas é parte desse esforço para mostrar à população brasileira que ficou realmente surpresa e frustrada com o uso do Pix para alimentar a Receita nesse seu propósito arrecadatório, e agora o governo tenta acalmar as coisas. Sinceramente, eu não acho que mudará nada. Eu acho que a Receita continuará fazendo o seu trabalho de ir atrás daquelas pessoas que, no entendimento deles, deveriam estar pagando impostos e não estão.